Olá amigos do canal Veículos, Carros e Motos. Estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assunto desse vídeo aqui, vamos falar novamente sobre carro a bateria, carro elétrico, né? E o que está envolvendo atualmente a evolução desse processo aí de conversão de carros, né? Mas antes de começar o assunto deste vídeo, que vamos falar sobre esse assunto e outras coisinhas mais. Passou o ônibus ali. É você aí que não é inscrito, aí, que não se inscreveu no canal ainda, já assistiu vários vídeos, se inscreva aí, não custa nada, hein? Seja amigo aqui desse grande clube aqui de aficionados por veículos, né? Carros, motos, né? E já agradecendo neste vídeo aqui, depois talvez eu faça um vídeo aí a respeito dos 5 mil, mais de 5 mil inscritos, membros assinantes deste clube de amigos, né? Agradeço a todos vocês que estão inscritos, inclusive aqueles que já se desinscreveram, mas que rotineiramente voltam ao canal para assistir algum vídeo, né? Ou pegar alguma informação, ou deixar o seu recado, né? Mesmo que não seja mais inscrito. Mas eu agradeço a todos que se inscreveram nesse período, todos que permanecem aí há anos inscritos. Um joinha para vocês aí, meu abraço. Meu abraço de brasileiro. A todos vocês do Brasil, Portugal, Moçambique, Angola e os outros países aí, alguns de língua espanhola, aí, México, Espanha. Eu sei ali onde estão meus espectadores, tá bom? Obrigadão. Bom, antes cabe aqui explicar para vocês aqui que o canal aqui eu já tenho quase 300 vídeos falando basicamente sobre manutenção de carro, né? E dicas mostrando como fazer, como você mesmo pode se virar aí, consertar coisas básicas no teu automóvel, na tua moto, né? Então, já tem um monte de vídeos. Precisa ser feito mais alguns, provavelmente, sim. Nesse canal aqui, do ponto de vista de como fazer as coisas num carro, numa moto, raramente talvez não há necessidade, porque é uma coisa mais complexa, você mostrar para vocês como desmontar um motor, como desmontar uma caixa de câmbio, mostrar essas peças por dentro, né? As entranhas de um veículo, né? Então, provavelmente, talvez algum dia eu faça, né? Mas não é uma coisa que seja necessário para o leigo como nós, né? Assim, os semi-amadores. A gente é bom para conhecer, mas não para, eu vou fazer isso. Não dá, porque já é uma atividade profissional extrema, que não cabe para nós aqui, proprietários de carros e motos, né, querer mexer nisso também, né. Mas é bom a gente saber como funciona, né, o que está ali, né. Então esses vídeos provavelmente eu não venha fazer no futuro, mas se fizer, vocês vão ficar sabendo, tá? E a partir daí, então agora, como tem essa grade grande aí, de mais de 250 vídeos falando de consertos, dicas, reparos, ideias sobre carro, agora o canal é natural que a gente comece a ser mais teórico do que prático, né? Então a gente vai conversar muito. E é bom que a gente converse sobre assuntos atuais, né, do dia, aí, do que envolve o país, aí, o mundo a respeito de veículos, né? Então coisas mais atuais, são assuntos daí. A gente não precisa necessariamente estar mexendo em peças ali, mostrar como faz aquilo ou aquilo outro, porque já tem. Alguma atualização, sim, uma peça nova, um equipamento novo que vier surgir. No meu caso e outros canais aí pode fazer a mesma coisa, né? E mostrar isso na real, né? Mas atualmente agora a gente precisa mais conversar a respeito sobre o que envolve a sociedade brasileira, o mundo em geral, né? A respeito da transição energética, né? Que é muito falada hoje em dia, né? E nesse contexto aqui no nosso ramo aqui deste canal, dos canais do nicho do automobilismo, o automóvel é a bateria, né? Ou carro elétrico, ou carro movido a bateria, tem vários nomes aí que
carro alternativo, tem várias denominações aí que estão querendo fazer com a mobilidade particular, né, do indivíduo, não coletivo. O coletivo já tem outros processos, né? Mas a partir dessa ideia de como a gente conversa a respeito desses assuntos mais complexos, eu imaginei aqui a gente falar sobre o carro elétrico no Brasil, né? Eu não posso falar da Europa, eu até poderia falar da Europa, mas a Europa está passando por uma crise, e a África e outros continentes, né? Mas vamos falar especificamente do Brasil, o Brasil é um parâmetro porque, além de ser um país do tamanho que ele é um país tropical, né? Onde todas as alternativas estão aqui, né? Coisa que não existe na maioria dos lugares do mundo, né? A diferença de ser um país tropical, de clima tropical, é tremenda, ela é absurda. Então, algumas ideias de fora geralmente não se encaixam aqui para nós, né? E nesse contexto também está o automóvel, né? O carro a bateria e a moto a bateria. Qual é que é a sensação de liberdade que um país do tamanho do Brasil tem a respeito de mobilidade individual, de um lugar que nem o Brasil, que você pode rodar 2.000 quilômetros e você ainda está perto da tua casa, né? E eu tô falando 2.000 quilômetros só para ir, né? Depois tem 2.000 para voltar. Então, se você começar a pensar aí a respeito das dimensões do Brasil e dessa coisa da natureza que existe aqui nessa parte do mundo, algumas coisas não vão se encaixar perfeitamente. E eu creio, e olhando para a realidade, que o automóvel a bateria, nesse contexto, ele fica bem precário, né? Se fôssemos olhar só por esse item, né? Distância. A outra coisa, da minha porta ali está batendo. Eu vou parar o vídeo um pouquinho aqui. Bom, seguindo o vídeo aí, porque eu deixei a porta ali, tem um ventinho aqui que tá fazendo seu estrago aqui, barulho. Bom, mas seguindo o vídeo. Como eu estava falando, só esse item de distância, no caso brasileiro, já é um grande ponto negativo para veículo a bateria. Pelas características a gente sabe sobre como funciona um carro movido a bateria, né? E outros detalhes que, inclusive, não pode ser aplicado com um carro a bateria, que é, por exemplo, você vai viajar, né, uma distância aí de 400 quilômetros, 500 quilômetros, e num sol desse aqui de 30 e poucos graus, com um ventinho muito fraquinho, você vai ligar o ar-condicionado, né? Ar-condicionado de carro, de médio, assim, médio para grande, ou até um hatch aí, mas do médio para grande, você tem ali 7, 8 HPs, 10 HPs que vão ser consumidos quando você ligar o ar-condicionado. Então você precisa dessa energia para movimentar um ar-condicionado de um carro, né? E sabendo que a tua fonte de energia ela é limitada. Então, botando assim, algumas coisas assim por alto a respeito do uso do automóvel no Brasil, começa a complicar um pouquinho essa ideia de conversão e da mobilidade individual, que seria a transição energética, né? Eu fiz uma listinha aqui de coisas simples, como, por exemplo, qual é o nicho e quem consegue comprar automóvel novo no Brasil, na Europa, Estados Unidos, países ricos, países pobres e países medianos, assim, em desenvolvimento, né? É uma minoria. Já começa por aí. Independente do país que você viva, o automóvel, ele sempre vai ser uma referência de um bem semi-durável, muito caro, né? Então, é um valor agregado extremamente caro. E a característica principal dos automóveis, desses que estão sendo fabricados atualmente, que não são fábricas confiáveis, já começa por aí, é o custo final de um automóvel movido a bateria. Ele é, em média, 50% a 100% o valor do mesmo automóvel padrão movido a combustão interna, né? Então, se você jogar em termos de valores, a viabilidade de isso se transformar em consumo de massa no Brasil
cai profundamente. Na Europa vai acontecer a mesma coisa e por aí vai. Pode até dar aquele surto que ele está dando agora, aí, nesses últimos anos, que é o início, né? Tudo que começa novo, geralmente tem um pico, né? Sobe, aí depois perde a capacidade porque falta energia, né? E desce. E é a mesma coisa que está acontecendo com os automóveis. Por que que é assim? Porque as coisas, quando elas nascem, elas têm que nascer naturalmente. Elas têm que se criar, assim, num ponto de vista da lógica natural. É tipo que nem Darwin falou, né? É uma evolução natural, é uma transição natural. A gente saiu da carreta tracionada por bois, cavalos, mulas, burros, né? Para chegar no trem, chegar no a vapor, depois no carro. Mas foi uma transição lenta e gradual, lenta e gradual. Do ponto de vista de aquilo que seria massivo, né? Ou seja, massificação. Você pegar aquilo e aquilo ser possível, ser acessível a todos, independente do dinheiro, né? Mas que aquela tecnologia, ela fosse presente, né? Como tudo, né? É que nem fazer casa, né? É uma coisa que todos, com o tempo, estão conseguindo ter sua casa. Mas é um processo, porque é um custo social disso. E um custo patrimonial, né? Então, o automóvel, a bateria, ele sofre, padece. A primeira coisa é do preço final, né? Ele é, do ponto de vista da massificação do consumo, inviável. Ele é um nicho. 2% da população provavelmente vai ter acesso fácil ao automóvel movido a bateria, 1,5% a 2%. O restante, não. É um custo muito elevado. Por exemplo, 10% da população no Brasil até poderia um dia pensar em ter um carro a bateria, mas é um custo social bem alto, né? Você imagine financiar um carro que custa 200 mil reais, 150 mil reais. Para você que ganha um salário de, por exemplo, 5 mil reais. É complicado, é muito complicado. Mesmo que você ganhe 15 mil reais, é muito complicado. Então, não é bem assim. Essas coisas não funcionam assim dessa maneira tão translúcidas como essa turma aí, dessa fábrica que não tem pedigree ainda, que é a Tesla, de achar que eles são o ó do Borogodó, né? Inventaram a roda. Não, essa fábrica ainda não é confiável. Ela não tem a estrutura das fundações básicas de um mercado onde ela se inseriu. Ela é uma aventureira, assim, no princípio, eu vou ter uma ideia nova, eu estou partindo para ali. Então eu estou chegando lá onde os outros não estão chegando. Mas aquela coisa de você só mover a montanha, não vai dar muito certo. Você tem que pegar muita gente para mover uma montanha. Então uma fábrica só não faz verão, né? Ela não vai conseguir transformar essa coisa que a gente está imaginando muito, que é a da transição energética. Então o preço é um impedidor bem característico. Por que eu estou falando isso a respeito do automóvel, do preço e dessas coisas? Porque, já dando um parênteses aqui, nos fóruns que eu converso aí, que eu converso muito aí na internet com muita gente. Não só no meu canal, que as pessoas interagem, mas em todas as redes, né? Eu converso com muita gente em fóruns de ver automóveis e tudo mais. Então há sempre a preocupação como vai se dar realmente isso. Se nós, como indivíduos e pessoas da classe pobre, classe média alta, conseguiremos ter acesso a esse bem novo, né? Se ele vingar, né? Então o preço é impeditivo. Outra coisa é um carro desse seminovo. Quem vai querer comprar um carro seminovo a bateria? E aqui, ditando seminovo, aí no caso do carro a bateria, bota aí de 5 anos para frente, tá? Quem se habilita a comprar um carro a bateria, sabendo que a bateria custa 50% do valor do veículo e que você tem que trocar a bateria. Então vai ser complicado. Pense num problema aí, que é a própria bateria. Então, se ela responde por metade do veículo, na média, como eu trocaria isso? Um carro seminovo. Que mercado existiria para carro seminovo a bateria? Por exemplo, a troca, né? Você trocar, aqui o troca eu estou me referindo a, você vai na concessionária lá que vende carro elétrico,
e tu leva teu seminovo elétrico, né? A concessionária lá vai aceitar um carro seminovo elétrico, tem que trocar uma bateria? Né? É a mesma coisa se você for, bem simples para a gente ter uma ideia de como essas coisas não funcionam como a gente gostaria que funcionasse, né? A realidade versus a fantasia, né? O mundo paralelo, que a gente está vendo aí algumas coisas, umas aberrações a respeito aqui no Brasil, né? Do que é mundo paralelo, né? Você pega o teu, o teu Fuquinha aí, teu Fuquinha 69, vai lá na concessionária, olha, eu queria outro Fuquinha 1970, né? Mas só que o meu Fuquinha tá com o motor, você foi, né? Vai ter que trocar o motor, né? Aí o cara da concessionária vai dizer, puxa vida, eu não sei teu carro. Simples. Você tem que trocar a parte principal do veículo para ter ele. Então é provável que você chega lá na concessionária e se a tua bateria lá for pro saco, ela não tem mais conserto, a concessionária diz, ó, minha filha, muito obrigado, o carrinho é bom, tudo show, beleza, né? Mas sem bateria, neca de pitibiriba, né? Então vai ser complicado uma troca, inclusive, na concessionária. Imagine isso, assim, você, hipoteticamente, tendo um carro a bateria, o carrinho está meio desatualizado, eu preciso lá, eu quero um novo, né? Vou lá na concessionária. Não vai ser fácil, né? Tem que pensar nisso também, né? O mercado, como é que se cria um mercado de um produto de alto consumo e de alto valor agregado? No caso do Brasil, aqui eu estou me referindo ao Brasil, não estou falando do restante, em que uma pequena parcela da população tem condições de comprar um carro, né? E como é que tu vai, carro novo, né? Como é que tu vai fazer isso nas dimensões que são o Brasil, em termos de população, e da má distribuição de renda que existe aqui neste país, né? Que é uma vergonha, nós em pleno século XXI, ano 2022, a gente ainda ter pessoas passando fome no Brasil, que é uma vergonha, um crime, na verdade, não é nem uma vergonha, isso é um crime. Como é que vão fazer um mercado a respeito desse assunto, que para nós parece tão simples, né, mas não é? A maioria da população é excluída desse processo todo aí, desse mercado, né? Como se cria um mercado que você tem que tirar o mercado anterior e colocar um novo no lugar, né? Porque essa é a ideia que estão aí. O que estão fazendo nessa alucinação que existe na Europa, né? Não se fabrica mais carro a combustão. E papapá. E motor a combustão é um perigo. Mentira. Isso primeira coisa, isso é tudo mentira. O carro a combustão, ele não é prejudicial, como eles estão dizendo, porque o carro a combustão ele representa uma pequena parcela da mobilidade e uma pequena parcela da poluição ambiental. Ele não representa talvez nem 5% geral. O que representa a poluição é a agricultura, pecuária, pesca predatória, destruição das florestas. Isso sim representa seca dos rios, né? Isso sim é uma predação ambiental. O uso do automóvel tem a ver com queima de oxigênio, mas o oxigênio ele é autorrenovável, né? Então a gente não descria oxigênio e nem cria oxigênio. Ele se transforma, né? Então, a gente pode até pegar aqui um carro, usar ele por 10 anos, queimar, sei lá, 500 toneladas de oxigênio. Mas esse oxigênio, ele vai voltar no mesmo período, ele vai regenerar, ele vai voltar a ser oxigênio, porque a natureza está aí para isso, né? Então, evidentemente que num ambiente de poluição, se você polui, vai morrer, né? Só ver as cidades que tem na Índia, e algumas em monte lá na China, né, Bangladesh, o absurdo que é a falta de controle do ambiente, né? Aqui não estou dizendo que carro não polui, claro que carro polui. Nós somos poluidores, mas é um ciclo, né? A poluição é um ciclo, ela não é um fim em si mesma. A poluição se dá e ela se retransforma e volta a não ser mais poluição, ela vai se regenerando. A natureza ensina isso para nós, né? O problema é qual é o tamanho disso, né? O que isso realmente representa. Então, o mercado para ser inserido no lugar do mercado que já existe de automóveis no mundo, motos, vai ser meio lentinho, acho que vai demorar. Ao respeito da energia, né, essa história de que o automóvel não polui,
Evidentemente que se tem um motor elétrico ali, tu não vê poluição nenhuma quando você liga um motor elétrico. Pode ligar qualquer motor elétrico aí. Carro, de moto, motor elétrico do portão, da porta, das máquinas que se usa em casa, é tudo motor elétrico. Tecnicamente ele não polui, ele só gera calor. Sai um pouquinho ali de CO2, talvez, desse calor, mas é insignificante, né? Mas agora, onde é que está a poluição? Se tem energia ali, ela está vindo de algum lugar, né? Então, o problema é a geração de energia. Como se gera energia num sistema que já é saturado para tirar petróleo? Ou tirar, no caso do nosso Brasil, álcool, GNV e petróleo. E botar uma energia equivalente no lugar. Quanto de massa de energia precisa para fazer isso? Né? Quantas usinas de Itaipu precisamos ter no mesmo lugar, né? Para substituir petróleo, GNV e álcool, o etanol, né? Qual é a massa energética que a gente vai precisar para isso? Quantas usinas eólicas, solares? E todas essas usinas, todas poluem. Não vem com essa história de dizer que não polui. Tente botar... Se você colocar cataventos aqui, que são essas hélices enormes aí no ambiente aí, reserva uma área aí de 10 km², enche de catavento. Não vai haver um pássaro ali, passando por esses cataventos. Ou seja, essa área onde tiver cataventos, não existirão mais pássaros. Os pássaros simplesmente somem dali. E os pássaros são um dos grandes dispersores de vegetação, né? Então, onde não tem pássaro, geralmente não tem ou tem quase nada de vegetação. É quase zero. Querem saber disso? Olha os desertos, né? Onde não tem vegetação, é porque não tem pássaros em profusão, né? Onde tem pássaros em profusão, tem excesso de vegetação. É simples, a natureza é assim mesmo. Então, a energia é um complicador extremamente sério. Talvez o mais criminoso nessa transição energética. E finalmente, aqui para encerrar o vídeo, né, nesse nosso bate-papo, a comparação, né, entre carro movido a bateria e carro automóvel, autossustentável de energia, que é o carro a combustão. Não há comparação. O carro automóvel com motor a combustão, ele é autossuficiente, ele é autoindependente. Ou seja, ele próprio gera a própria energia, consome a própria energia, gera energia, o que sobra, o excedente, a gente usa para movimentar o veículo e carregar carga. No caso do carro movido a bateria, ele é um consumidor somente de energia. O motor não é um gerador, o motor elétrico não é um gerador de força, ele é um consumidor de força. Ele pega a energia pronta e transforma em energia mecânica básica. Mas ele não é um fabricante de energia. Ele é um consumidor de energia. Então não se compara, não dá para comparar. É quase como andar para trás em termos de independência energética e de noção de aquele princípio da independência individual, né? Ou seja, você fica dependente de energia, de uma tomada elétrica ou de um outro motor, sei lá, outra coisa, e perde a tua característica de você mesmo gerar a tua própria energia, né? Então você perde essas características básicas, né? Então não dá para comparar um carro a combustão, com um motor que produz a própria energia, com um veículo que só consome energia. Então é diferente, não se compara. Basicamente o carro elétrico, ao contrário do que a Maria está dizendo por aí, ele nos faz andar para trás e não andar para frente. Porque do ponto de vista como é um carro 100% elétrico, ele nada mais é do que você tirar a energia do sistema elétrico que existe por aí, não importa a fonte, e gastar ela nas ruas e estradas, né? É como se tivesse uma casa móvel, né? Uma casa sobre rodas, né? Tu conectou na tomada, carregou o veículo e sai pela rua. Ou seja, você está tirando energia do sistema para carregar ela por aí. Mas você não gera uma gota de energia para o teu veículo, a bateria. Tá bom, amigos? Então, eu acho que o papinho ficou meio longuinho, mas é bom que a gente comece a desmistificar essa onda do politicamente correto a respeito de não poluir, né? A não poluição é uma atitude de foro íntimo. Ela não é uma atitude basicamente de foro coletivo.
Senão, por que que as fábricas até hoje não se interessariam, ou não se interessaram, ou nunca se interessarão, assim, na real mesmo, né? Em produzir veículos a bateria? Porque do ponto de vista energético, ambiental, comercial, não é verdade. É exatamente o contrário do que dizem. O carro a bateria, ele é tudo pior no sentido geral da coisa, né? E um custo produtivo extremamente elevado, né? E o retorno financeiro, pelo que já deu para entender, do veículo elétrico é muito baixo. Então ele provavelmente o carro a bateria ele perde em lucratividade com o carro comum, carro a combustão, moto a combustão. E se realmente isso for essa verdade, o carro a bateria, eu temo dizer que ele já nasceu morto nesse período aqui que estão querendo implantar ele. Porque não é a primeira vez que estão tentando colocar carro movido a bateria para consumo geral. Então, eu acho, assim, prevendo, que vai haver um colapso dessa ideia. Não vai precisar ir muito tempo na frente. Tá bom, amigos? Espero ter gostado do vídeo, se inscrito no canal, ativado o sininho, deixa um comentário aí, vamos falar sobre esse assunto aí. Comenta aí, hoje ou daqui um ano, daqui a 2 anos, que este vídeo está aí já na grade do canal, aqui no YouTube. Comente, se você está vendo esse vídeo 2, 3 anos depois, 5 anos depois, comente aí. Né? Nós vamos estar aqui para debatermos esse assunto várias e várias vezes, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.